Irmãos, bom dia. 皆さんおはようございます。 Na sexta-feira, eu estive na abertura do concílio e fiquei até a noite e voltei. Então, permaneci aqui em São Paulo para poder estar participando deste culto, deste domingo. 金曜日まで総会に、参加いたしまして、そうして夜帰ってきて、礼拝に参加するためにここにおります。皆様と共に主を礼拝するために戻ってまいりました。 Nós temos, neste ano, o 32º Concílio Geral. 今年は32回目の総会であります。 E o 78º Concílio Anual. 100? 78. 78回目の、年会総会であります。 Bom, qual é a diferença entre Concílio Geral e Concílio Anual? 総会、全総会と、年会総会との違いは何でしょうか。 No Concílio Anual, que se realiza todos os anos, é feito o relatório das igrejas, é feito o planejamento para o ano seguinte. Então, essa é a forma de condução da política da denominação. 毎年行われる年会は毎年一度集まりまして、そうして、ホーリネスのすべての計画、これから行われることすべてを、計画するために行われます。 E o Concílio Geral é realizado de 3 em 3 anos e tem um alcance mais, vamos dizer, profundo, mais importante. Trata de mudança de estatuto e também de nomeação de obreiros. 全総会の方は3年ごとに行われまして、そうしてもっと深く、もっと大きく、いろんなことが企画されますし、そして牧師さんたちの、交代の場合もあります。 Então, é essa o objetivo, a finalidade que está sendo buscado neste momento lá em Ribeirão Pires. これが今、リベロンピーリスにおいて行われております、総会の目的です。 Amanhã, dia 7, nós teremos o último culto, isto é, o culto de encerramento, e também na ocasião nós teremos a nomeação. 明日、最後の総会が行われ、集会が行われまして、そうして牧師さんたちの、命名が行われます。 Na verdade, a nomeação é de ano em ano, portanto, também no concílio anual pode haver mudanças, pastores. 実際には、総会は毎年行われておりますわけですから、牧師さんたちの、命名は毎年本当は行われております。 O que ocorre é a mudança da diretoria, quer dizer, o presidente da denominação, né? Isso que ocorre de 3 em 3 anos, o presidente e a diretoria. 3年ごとに、行われて変わりますのは、総会の、会長、総会の、何でしょう、理事長と理事会のメンバーの、変わりがあります。 Portanto, amanhã nós teremos a nomeação, onde vão ser anunciados os nomes da nova diretoria, do novo presidente e também a nomeação dos pastores. ですから明日、新しい理事長のまたメンバーの、代わりの命名がされ、また牧師さんたちの命名がされます。 Então, estamos todos aguardando o dia de amanhã, onde nós teremos a participação de todas as igrejas e principalmente aquelas que estão aqui na região de São Paulo vão poder estar lá. E com certeza os irmãos estarão lá também participando deste culto. ですから明日皆さんまた、特にサンパウロ近く付近の方々がみんな集まって、決められます。 Nesse concílio anual, nós temos o relatório de todas as igrejas. この毎年行われる年会、総会においては、すべてのホーリネス教会の、報告が行われます。
São 37 igrejas. 37の教会です。E existem dois denominados campos missionários. Ainda não é igreja, mas está se iniciando um trabalho para se transformar em igreja. また2つの、宣教地が設けられて、まだ教会ではありませんが、ゆくゆく教会になる予定です。Somando os números apresentados neste relatório, nós percebemos que existem 3.587 membros ativos, isto é, membros que frequentam a igreja, os cultos da igreja. 全部の教会のメンバーの数を集めますと、3587人、信者が今、教会に属しております。Isso significa que toda denominação, existe aqui desde o Paraná, no estado do Paraná, até lá, incluindo Belém, Amazonas, nós temos esse total de membros que estão participando, estão frequentando a igreja. ということは、パラナの方からずっと上がってアマゾンまで、多くの、このホリネス教会の信者のメンバーであります。Em particular, na Igreja do Bosque, o relatório apresentado conta com 295 membros que frequentam normalmente as atividades da igreja. 私たちこのホリネス教会のメンバーは295人、信者がこの教会に集っております。Esse número corresponde aos membros que estão arrolados como membros, isto é, são batizados e estão registrados. この数は、この教会に属しており、洗礼を受けられた方々です。É claro que nós temos frequentadores, pessoas que ainda não foram batizados, pessoas que ainda não estão arrolados como membros. Então, o culto conta com um número maior do que este número. 実際にはこの、295人以上の方々が、礼拝にいつも参加しておられるわけです。というのは、もちろんまだ洗礼を受けておられない方々、まだ良いのできていない方々も参加しておられるわけですから。E com certeza, as pessoas que estão frequentando e que ainda não estejam batizados, ao tomar essa decisão, vão poder fazer parte deste número. そうして、もちろん、まだ洗礼を受けておられない方々も、しかしながら、これから洗礼を受けて、ホリネス教会の一員として、信者の一員として、私たちの仲間に加わってくださることができます。私たちは心よりそれを望んで待ち望んでおります。Porém, existe um outro número que é conhecido como número de pessoas que estão afastadas. しかしながら、また別の、数字も出てきております。それは、教会から離れてしまっている人たちの数字でございます。Então, são pessoas que um dia frequentaram, um dia foram membros dessa igreja, mas hoje estão afastados. ということは、ある日、昔は教会のメンバーでした。昔は信者でした。昔は教会に来ていたのですが、今はそれぞれの理由があって来られない方々です。Esse número é grande. その数は大変大きいのです、皆さん。155 pessoas. 155人です。34%. 34%です。Nós percebemos por este número que nós temos uma responsabilidade muito grande de visitar essas pessoas, de descobrir qual é a razão de estarem afastados e fazê-los retornar ao nosso convívio. 私たちはこの数の兄弟たちが一体どうして教会から離れてしまったのか、どういう理由があったのか、私たちはその理由を知り、彼らを呼び戻す神様のからの使命があります。責任があります。E todo esse trabalho da denominação está sendo realizado por o número de obreiros, né? Pessoas que trabalham pela denominação. Nós temos 76 pessoas, 76 obreiros.
そうしてその、働きのために76人の、方々が携わっておられます。Então nós vemos a denominação Holiness como uma grande família, onde muitas pessoas fazem parte, e existem então os líderes, né, os pastores, os missionários, que ajudam para que esta igreja possa cumprir a sua missão. ですから、この私たちの大きな家族のような教会、そこでリーダーとして牧師さんがおられ、伝道師の方がおられ、働く信者さんたちの手によって、私たちは一つの家族になっております。Vamos pensar pouquinho sobre de que maneira nasceu, como foi que a denominação Holiness começou o seu trabalho aqui no Brasil. では少し一体どのようにしてホリネス教会がこの地で始まったのか見てみましょう。No ano passado, nós comemoramos o 100º aniversário da imigração japonesa no Brasil. 去年は移民100年記念でした。Isso significa que em 1908, com a vinda daquele navio conhecido como Kasatomaru, começou a imigração oficialmente para o Brasil. ということは1908年、笠戸の丸によって日本人移民が始まったということです。De lá do Japão, no início era do porto de Kobe, partiam os navios e nele estavam embarcados muitos que vinham para o Brasil como imigrantes. 神戸の港から船に乗って日本から移民たちがやってきました。Havia na ocasião pastor chamado Takeo Monobe. E ele percebia, ele via a partida daquelas famílias de imigrantes vindo para o Brasil. そこに一人、物部武雄とおっしゃる方が、伝道師の方がおられ、そうしてその神戸の港でたくさんの日本人の移民がブラジルに向かっていくのをご覧になりました。E ele sentiu no seu coração a necessidade de confortar, de consolar esses imigrantes que partiam para uma terra desconhecida, para enfrentar uma cultura totalmente diferente, costumes também totalmente diferentes. そうして諸部先生はそこで見たのです。彼の心にはその見知らぬ未知の土地に行かんとしている移民の日本人の方々、なんと不安を持ち、全然言葉もわからない、見たこともない国に行く人たちを見て、彼の心は動きました。E foi com esta decisão, chamado de Deus, que ele chegou ao Brasil em 1925. そうして1935年に諸部先生の1925年に神様が諸部先生の心に働きかかられて、そうして諸部先生はブラジルにやってこられました。Nesses 84 anos, aquele espírito que trouxe o missionário Takeo Monobe ainda continua vivo nos dias de hoje. この85年間、諸部先生と共にブラジルにやってきた神様の、宣教の心は今日までこのホリネスに働いております。生きております。Nós temos hoje entre os obreiros já obreiros de quarta geração. 私たちは4代目です。Esta é a igreja Holiness presente no dia de hoje aqui no Brasil. これが今日私たちのホリネス教会です。Mas é um momento importante também para nós pensarmos qual é a missão que Deus atribuiu à denominação Holiness. しかしながら神様がこのホリネス教会に課せられた宣教は一体その課題は何だったのでしょうか。Com certeza, Takeo Monobe, ao ver aquelas famílias se dirigindo para o Brasil,
Ele sentiu um amor muito grande por aquelas famílias, por aquelas pessoas. E ele decidiu acompanhá-los. 確かに諸部先生はたくさんの移民の家族がブラジルにやってくるところを見て、これを強く打たれてやってきたのです。Ele era um homem consagrado a Deus. 神様から使命を帯びた人でした。E ele tinha dedicado toda a sua vida a serviço de Deus. そうして全人生を神様のお働きのためにかけた人でした。E era um homem cheio de amor. 愛に満ちた人でした。Chegou ao Brasil. ブラジルにおいでになりました。A sua vinda ao Brasil, no começo, foi apenas ele deixando a família no Japão. 最初、諸部先生お一人で来られ、家族は日本に残されました。A sua intenção era estabelecer uma base aqui no Brasil e depois trazer a família. 先生のお考えでは、最初ブラジルに来て基盤を築き、それから残された家族をブラジルに呼び寄せることでした。Existe um registro na história de que ele, aqui no Brasil, viajou por todos os lugares onde havia algum imigrante japonês. しかし、歴史的に書かれているところを見ますと、彼は日本人の移民されたいるところを転々と回られたそうです。E a esses lugares ele se dirigia e procurava viver junto com aqueles imigrantes, sentindo todas as dificuldades, todas aquelas problemáticas e de alguma forma ajudando. De que maneira? Trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo. そうして先生は開拓されたところへ人々を訪問して、ご自分も一緒にその開拓の仕事に携わし、最初来られた日本人の移民の方々の苦労、それは口には言えないような本当に厳しいものでございましたけれども、彼は一緒になって働いて神様の福音を述べ伝えられました。Então, o que ele podia fazer era transmitir o Evangelho, a esperança para aquele povo que enfrentava todas as dificuldades. ですから、そこに移民として開拓に入られた方々に、諸部先生はイエス様の言葉、希望、福音の命を伝えに行かれたのです。Esse mesmo espírito que trouxe o missionário Takeo Monobe para o Brasil, ainda hoje está vivo, está atuando dentro da denominação Holiness. その同じ伝道の精神が今日ホーリネス教会のこの私たちの教会に生きているのです。Foi estabelecido um tema, um lema. Esse lema consiste nas seguintes palavras: receber santidade e poder de Deus. 一つの、テーマが決められました。それは神様から清めをいただくということです。Para ser testemunhas de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. 神様の証人となり、そうしてイエス様の弟子となってすべての国に伝えるためです。Esse é o lema da denominação Holiness na atualidade. これが私たち現在のホーリネス教会の基本であります。Receber a santidade de Deus, isto é, receber o Espírito Santo que nos santifica. 神様の聖霊をいただくこと、神様の清めをいただくことです。E ao receber o Espírito Santo, nós recebemos, através do Espírito Santo, o poder de Deus. そうしてこのように神様から清めをいただくこと、神様から聖霊をいただくことは神様の力をいただくことです。E empregar este poder de Deus, sendo nós testemunhos, e também transmitindo esta verdade, este evangelho, para todos os povos, indistintamente de raça,
そうしてこの神様からいただいた力を持って証しをすることです。キリストの証しをすることが私たちのテーマであり、私たちの望みであり、ホーリネスの基本であり、何人であろうとも、日本人であろうとも、外国人であろうとも、ブラジル人であろうとも、すべての人々に伝えることが私たちの神様から与えられた使命です。Portanto, esta é uma missão que cabe a cada um. Ser santificado e receber o poder de Deus. ですから、これが私たち皆さん一人一人神様からいただいた使命であります。そうして私たちが神様の力を証しすることです。Vamos examinar uma passagem que se encontra na primeira carta a Timóteo. 聖書をお読みいたします。テモテ第一の手紙。Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. テモテ第一の手紙。新約聖書328ページです。新約聖書328ページ。Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6. テモテ第一の手紙2章1節から6節まで。Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. そこでまず第一に進める。すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を真に信心深く、また謹厳に過ごすためである。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、また御心にかなうことである。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。彼はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられたが、それは定められた時になされた証に他ならない。Então, essa é a missão que é designada a cada um de nós. これが私たちに一人一人に与えられた使命であります。Então, vamos examinar 3 pontos dessa missão. それでは3つのことを見てみましょう。 Primeiro, nós vemos nesse versículo 1 e 2, é nós praticarmos súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. それで第一番目にはここに書いてありますように、そこで全ての人たちのために、王たちと上に立っている全ての人々のために願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を信心深く、また謹厳に過ごすためであるとあります。 Quando nós vamos partir para uma ação, antes de mais nada, nós precisamos ter o desejo, a vontade. 私たちが何かの行動に移るとき、まず最初にそれをやりたいという気持ちが必要です。 Se nós temos o objetivo, isto é, a missão, bem clara na nossa mente, e nós queremos partir para a ação, nós precisamos, antes de mais nada, orar, pedir que Deus esteja nos conduzindo, nos capacitando
e nos direcionando para o cumprimento da missão. もし私たちが一つのある目的を持ってそれを成したいと思うなら、まず祈らなければなりません。そうして神様がそれに向かって道を開いてくださり、私たちを用意してくださることを願わなければなりません。A nossa ação deve ter um objetivo, deve ter um alvo, isto é, as pessoas a quem vamos testemunhar, a quem vamos transmitir o Evangelho. Então é necessário que nós oremos para que Deus esteja preparando essas pessoas para estarem dispostas a ouvir, a aceitar. まず行動に移る前に私たちは祈らなければなりません。その行動によって私たちの言葉、伝える言葉、福音、イエス・キリストの福音を聞く人の心を神様が整えてくださるように。E quais são essas pessoas? Diz aqui o texto, de todos os homens, inclusive os reis, os que se acham investidos de autoridade. Então, todas as pessoas, desde as mais importantes e aquelas que são menos importantes, para Deus, todas as criaturas estão na mesma condição diante dele. では、この私たちが証しする人々、相手の人々、それは誰でしょうか。それはここに書かれているように、世界的に有名な人、または小さき人、または平凡なお母さんたち、どのような人もすべてを含んでおります。Nós temos a missão de transmitir. Agora, de que maneira devemos transmitir? Nós devemos fazer com que estas pessoas conheçam a verdade. 私たちは証しする、伝道する使命があります。ではどのようにしてその使命を果たしたらいいのでしょうか。それは私たちの真実の証しをすることです。Então, no versículo 4 e versículo 5, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 4節と5節にこう書いてあります。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるイエス・キリストである。Conhecer a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. 真理を知ること。では、真理とは一体何でしょうか。それは神様の言葉であります。Então nós precisamos transmitir e fazer com que as pessoas aceitem a verdade. ですから私たちはその真理を知っていただき、その真理を受け入れてもらわなければなりません。Aqui cabe uma análise. Transmitir, muitas vezes nós confundimos como ensinar. ここに一つの、注意すべきことがあります。私たちはよく、伝えることを教えることと勘違いしてしまいます。Ensinar é nós fazermos com que a pessoa tome esse conhecimento, isto é, que saiba, que fique conhecendo esta verdade, a palavra de Deus. 教えるとは、それは聞く側の人がそれを頭で知識として理解することを意味します。Pode ser, se for um estudante que tenha uma boa memória, ele decora toda a matéria e vai no exame e tira a nota máxima. では、頭のいい学生ならば、教えられたことを全部暗記してテストの時には最高点を取ります。Mas, com respeito ao Evangelho, não é conhecer, não é decorar, é aceitar. しかし福音はただ頭で理解して記憶するだけではありません。心で受け入れなければならないのです。E de que maneira nós podemos transmitir o Evangelho de modo a pessoa aceitar? ではどのようにして福音をその聞いてくれる人に伝える、
受け入れてもらえるように言えるでしょうか。 Esse é o terceiro ponto. これが3番目です。 É testemunhar a nossa fé em Cristo. 私たちの信仰を証しすることです。 Nós temos que, primeiro, viver na nossa própria vida que Cristo morreu na cruz e pela sua morte os meus pecados foram perdoados e eu estou salvo pela graça de Deus. まずはじめに私たち自身の実生活でイエス・キリストが私の罪のために十字架に死んでくださって私は新しい命をいただいたということを実証しなければなりません。 É o que nós lemos no versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. 6節、彼はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられたが、それは定められた時になされた証に他ならない。 Se eu quero transmitir o Evangelho, fazer com que a pessoa conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, é preciso, em primeiro lugar, que na minha vida eu esteja vivenciando este fato e eu possa ser testemunha deste poder de Deus. もし私たちが聞いてくれる人に本当に福音を伝えたいのならば、まず私たちがその福音を生きて実証しなければいけません。本当にその福音を証として生きていなければなりません。 De que maneira nós podemos então participar desta missão de transmitir a verdade? ではどのようにして私たちはその証を伝えることができるでしょうか。 Muitas vezes nós assumimos uma posição de professor. Você não sabe, eu vou te ensinar. 多くの場合、私たちは教師としての立場を取ってしまい、あなたはまだ知らないのですが、私は知ってるんですよ。 Nesta colocação, nós criamos uma diferença de nível entre eu que sei e a pessoa que não sabe. そのようにすれば、私たちと相手の人の中に、違いを作ってしまいます。 Nesta posição, não haverá nenhuma possibilidade de fazer com que a pessoa sinta o coração aberto para receber a verdade, para aceitar a verdade. このようにして私たちは違いの位置を築いてしまったら、私たちは相手に真理を、キリストを、福音を伝えることができなくなってしまいます。 O que é necessário? É necessário que nós, para transmitirmos o Evangelho, estejamos na posição de alguém que está a serviço de Jesus Cristo. では何が必要なのでしょうか。伝えるとき、私たちは私たち自身がキリストに仕えているというしもべの位置を取ることが大事です。 Quando eu assumo essa posição de servo do Senhor Jesus, nós vamos perceber que o Senhor Jesus estará atuando através da nossa vida. もし私たちがキリストのしもべとして、はしためとしての位置を取るならば、イエス様が私たちを通して働いてくださり、相手の心に働いてくださいます。 Então não é mais eu que estou ensinando, mas Cristo, através da minha vida, estará atuando no coração da pessoa. ですからもう私たちが誰かに教えているのではありません。私たちを通してキリストが働いてくださり、そうして相手の心に働きかけてくださるのです。 Agora vamos pensar um pouquinho sobre a questão da salvação. では救われるということについて考えてみましょう。 Vamos abrir Romanos, capítulo 10. それではローマ人への手紙10章をお開きください。246ページです。 Romanos, capítulo 10, versículo 9. 246ページ。ローマ人への手紙10章9節です。
Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. ローマ人への手紙10章9節、すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。A salvação, com certeza, é o fruto que todos nós almejamos, ser salvo. 救いは確かに私たちがいただける聖霊の実です。 Mas para isto o que é necessário? São duas coisas. そのために必要なのは2つのことです。 Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, 自分の口でイエスは主であると告発すること。 esta confissão de Jesus como Senhor significa eu me colocar na posição de um servo, de um escravo do Senhor Jesus. イエス・キリストが主であると告白することは、それは私たち自身をイエス・キリストのしもべとした位置に置くことです。 Significa que deposita, né? Quando nós tomamos essa postura, nós depositamos tudo nas mãos do Senhor. もし私たちがキリストのしもべとする位置を自分自身を置くならば、それは神様の私たちの信頼を、私たちのすべてを全部神様の御手に置くことです。 Esta é a condição para nós sermos salvos. これが私たちが救われる条件です。 Confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. イエス・キリストが私たちの命の主であると告白することです。 E no coração, crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. そうして心の中で、心よりイエス・キリストは死人のうちからよみがえられたと確信することです。 Em outras palavras, reconhecer que Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, por causa dos meus pecados. また別の言い方をすれば、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかけられ、死にて葬られ、3日目によみがえられたと信じることです。 Então são essas duas coisas: é confessar que Jesus é o Senhor da minha vida e crer que Jesus morreu por mim e hoje Ele está ressurreto. ですから、この2つのことを告白することが私たちの救いを確信させることです。一つはイエス・キリストが私たちの主であること、そうして私たちの罪のためにイエス様が死んでくださり、十字架にかかり、そうして3日目によみがえり、今日も生きておられることを信じることです。 Aparentemente é fácil. 表面的には誠に簡単です。 Eu confesso, eu creio. 私は告白します。信じます。 Mas ainda não ocorreu uma transformação da nossa vida. しかしながら、私たちの人生の中にはまだ革命が起こされておりません。 Está faltando a obra do Espírito Santo na nossa vida, isto é, a santificação. 何が足らないのでしょうか。それは神様の働き、神様の私たちの中の突貫工事のようなものですね。その工事がまだなされておりません。神様からの清めが必要なのです。 Vamos abrir uma outra passagem. João, Evangelho de João. 別のところを開きましょう。ヨハネに福音、新約聖書170ページ。 Evangelho de João, capítulo 17. ページの新約聖書ヨハネによる福音書17章17節。 Esse capítulo nos fala da oração que Jesus fez pelos discípulos. ここでは
イエス様が、弟子たちのために祈られたことが出ています。E no meio da oração nós percebemos que ele estende também para aqueles que vierem a crer através dos discípulos. そうしてその祈りの中にイエス様は自分たちの弟子を通して救われる者のためにもお祈りなさいました。Isto é, somos nós. ということは私たちなんですよ。Então, esta oração nós devemos entender como oração de Jesus por nós. ですからこのイエス様のお祈りは私たちのためにイエス様がしてくださったお祈りです。Então, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 17章17節。真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理であります。Então, na prática da palavra do Senhor é que nós vamos alcançar a santificação. ですから実生活において私たちは神様の御言葉、神様からの清めの聖霊をいただくのです。Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Eu preciso crer que Jesus foi ressuscitado depois de 3 dias. 私たちはイエス・キリストが私たちの救い主であることを信じなければいけません。十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられたことを信じなければなりません。Mas não basta isto. É necessário que nós pratiquemos a palavra de Deus. しかしそれだけではいけません。私たちは神の御言葉を実践しなければいけません。Então, receberemos a graça da santificação pelo Espírito Santo. そうすれば神様からの聖別、神様からの清め、聖霊様をいただくことができます。Como seria uma igreja santificada? Uma igreja cujos membros sejam santificados. では、どのような教会が神様から清められた教会、神様の聖霊に満たされた教会なのでしょうか。Vamos examinar um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos. それでは、使徒行伝を見てみましょう。Capítulo 186ページです。Capítulo 4. Atos, capítulo 4. 使徒行伝4章32節から33節、186ページです。Atos, capítulo 4, versículos 32 e 33. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. 使徒行伝4章32節と33節です。信じた者の群れは心を一つにし、思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものだと主張する者がなく、一切のものを共有していた。人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。そうして大きな恵みが彼ら一同に注がれた。Nós podemos imaginar uma igreja onde todos estavam juntos, se amavam uns aos outros. Ninguém considerava sua própria propriedade, mas dividia com todos aquilo que possuía. 私たちは想像することができますか？一つの教会の中でみんながそれぞれお互いを愛し合い、共有し合い、誰一つとして個人的なものを主張することがなく愛し合っている主の聖霊に満ちた教会です。E não só isto, mas diz aqui o texto: os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder. それだけではありません。皆さん、ここに書いてあるように、人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。そうして大きな恵みが彼ら一同に注がれたとあります。
nós podemos imaginar a nossa igreja segundo este modelo. 皆さん想像してみてください。私たちの教会がここに書いてある通りの様子をしていること。 Para que isso se torne uma realidade no nosso meio, é preciso que cada um de nós individualmente estejamos dispostos a servir ao Senhor, servir a obra do Senhor, para que o reino do Senhor se complete no nosso meio. この御言葉が実現するためには、私たち一人一人が神様の愛によって満たされ、神様の聖霊によって満たされ、清められ、そうして一つになって主に仕える。私たち全員が神様によって私たちの心を支配していただくことです。 Se a Igreja do Bosque puder tornar uma realidade essa imagem que nós vemos na Bíblia, através de Atos dos Apóstolos, com certeza nós estaremos dando continuidade à missão Holiness, a missão que começou com o missionário Takeo Monobe. ここに書いてあるような様子がもし私たちの教会に実現したならば、そうすれば物部先生を通して持ってこられたこの宣教の魂が今日も受け継がれ、そうして次の世代へと受け継がれていくことは確かです。 Mas o importante é que cada um de nós, individualmente, estejamos dispostos a servir ao Senhor. しかし大事なことは、私たち一人一人が神様に心より尽くすというしもべの立場を取ることです。 Irmãos, vamos assumir esse compromisso diante do Senhor? 皆さんどうでしょう。神様からのこの使命を私たち一人一人受けて立とうではありませんか。 Nós lemos um texto que dizia que Deus se alegra disto. 神様はそのことを喜んでくださいます。 Se nós queremos alegrar ao Senhor, nós devemos dizer hoje: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para servi-lo. もし神様が喜んでくださることなら、私たちは一人一人ここにあって主に向かって、主よ、私はあなた様に仕えます、私はここにいますと答えてください。 Vamos orar. お祈りいたします。 Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque pela tua palavra nós conhecemos a verdade. E a verdade é que nos salva, nos santifica. E esta verdade nós queremos neste momento aceitar, crer e praticar. Pedimos, Pai, que tu estejas ajudando a cada um de nós a firmarmos na nossa fé, a firmarmos em sermos servos do Senhor, para que nós possamos receber de ti a santidade e o poder que nós alcançamos através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, abençoa cada um de nós. Aceita agora a decisão que cada um de nós individualmente fazemos na tua presença. E venha sobre nós, sobre esta igreja, para que esta igreja se torne algo, uma igreja que realmente alegra o Senhor e que possa cumprir fielmente a missão que o Senhor tem designado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque pela morte de Jesus na cruz, pela nossa fé e pela nossa confissão de que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós somos salvos. E ao praticarmos a tua palavra, que é a verdade, nós alcançamos a graça da santificação. Deus, que cada um de nós sejamos servos fiéis a ti, servos abençoados pelo teu Santo Espírito, servos que aceitam qualquer missão que seja concedida pelo Senhor. Assim, a Igreja do Bosque, com certeza, será uma igreja que agrada ao Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. É o que nós te suplicamos
Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Desculpa, acho que eu pulei.